Vamos que vamos, mais um devocional em nome de Jesus, que o Senhor seja louvado nessa manhã, aleluia. Deixa eu só fixar aqui enquanto o pessoal está entrando aí online. Glória a Deus. Glória a Deus. Eita, povo lindo. Aleluia. Vamos iniciando mais um devocional. Em nome de Jesus. Para de comentar aí, irmão, para mim fixar aqui. Pronto, pode comentar aí, pode ir entrando aí online. Vai convidando aí os teus discípulos, teus líderes. Vai acordando a nossa geração aí, para que a gente esteja juntos nessa manhã. Mais uma manhã maravilhosa. Amém? Glória a Deus, o Senhor é bom. Seu amor dura para sempre. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Vamos iniciar adorando ao Senhor nessa manhã. Vamos iniciar adorando ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Oh, Deus bom! Estás aqui, Aleluia! movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Aleluia! Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, Aleluia! tocando os Glória ao Senhor nessa manhã. corações, te adorarei, Glória ao Senhor nessa te manhã. adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, Oh, Deus. restaurando os corações, Oh, Deus. te adorarei, Eu te te adorarei. adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta.
Jesus, enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu Oh, meu Deus! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus! Meu Deus! Aleluia! Aleluia, aleluia! Que manhã maravilhosa! Aleluia! Adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor. Adora ao Senhor, adora ao Senhor, adora ao Senhor nessa manhã. Não precisa convidar ninguém agora não, irmão. Só adora, só adora. Só adora ao Senhor, só adora ao Senhor. A porta da casa mais simples, que o anjo da morte não entra. A estrada que corre para o mar, o vento que abre o caminho é você. É você. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado. O pão que sacia a fome, a rocha que mata a sede é você. É você. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira que me faz dizer Moisés, suba em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer nas pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir mais perto do monte, mais perto da face. Me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, é mais perto da morte. O medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer Moisés, chuva em meu lugar. Me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer
pernas. Aleluia! É tudo sobre você. Aleluia, aleluia, aleluia. Suba em meu lugar. Que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Eu também vou subir. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa, oh Deus, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou subir um monte que muitos desistiram e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada e vou ficar lá até te encontrar. Mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo quer me parar. Então me tira o medo que me faz dizer coisas. Suba em meu lugar, me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas. Porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Aleluia! Tempestade é você, aleluia! Chuva forte é você, o vento forte é você. Amém, queridos, bom dia. Que manhã maravilhosa, que manhã maravilhosa, que manhã maravilhosa de Deus para nós. Aleluia! Aleluia! Aleluia, aleluia. Que o Senhor seja louvado mais uma manhã. Vamos que vamos. Hoje é o nosso devocional, 2 Coríntios capítulo 11. Vai se aproximando, vai pegando tua Bíblia e tua caneta para juntos nós compartilharmos essa palavra tão maravilhosa. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Que culto forte foi o de ontem, gente. Que culto poderoso foi o de ontem. Meu Deus, a gente terminou o culto e ficou aqui mais 30, 40 minutos chorando, clamando. Foi muito forte ontem, viu? Muito forte. Se você quiser assistir o culto do Ministério Terra do Avivamento, vai lá no YouTube. Tá lá no YouTube. Minha esposa postou no YouTube novamente. Ministério Terra do Avivamento. Tá lá no YouTube, você pode se inscrever. Coloca aí, filha, aí o nome aqui do ministério. Pra quem quiser entrar e olhar. Gente, muito forte, portanto, muito forte, muito forte. Terminou o culto, a live terminou e a gente continuou no Xaramanaia. Deus bom. Amém, queridos? Glória a Deus. Cadê o pastor Rafael? Tá aí? Tá comigo, pastor? Pastor, cadê o pastor? Pastor Rafael, cadê o pastor Rafael? Vou colocar o fone aqui pra ficar melhor.
Filho, olha se dá pra me ouvir direitinho aí. Chamar aqui, amigo. Dá pra ouvir aí o áudio direitinho? Bispa Janaína tá online conosco. Opa, Tá me ouvindo direitinho? tô sim, pastor. Tá aqui. Tô ouvindo. Pronto, Como é que tá? pastor Rafael. Gente, bom dia. Nós estamos online hoje com o pastor Rafael. Pastor Rafael, eu já tenho dito esses dias que ele vai estar conosco nesse sábado, né? É ele que vai estar ministrando o seminário indutivo. Aleluia! Seminário indutivo da Bíblia. E eu tive com o pastor Rafael uma vez, ele dando uma explicação sobre o indutivo. Cara, depois daquele dia eu fiquei perturbado com a leitura bíblica, entendeu? Eu já tentei, eu confesso que tem até alguns discípulos nossos, a gente é meio ousado, né? Então a gente vai pro Sim, YouTube. Deixa eu trocar só isso aqui. Pera aí. Glória a Deus. Dá certo. tá baixo pra mim, pastor, mas tá falando aí, né? Tá melhor? Tá melhor, tá ótimo. Tá ótimo. Pronto. Então eu confesso que eu fui para YouTube, eu fui mexendo em algumas coisas e e eu sentei com alguns discípulos assim, né? Não foi reunião, mas a gente sentou eu sentei para falar dessa paixão do indutivo, é tanto que quando a gente conseguiu marcar o indutivo, eu já disse para eles, ó, agora é de vera, agora é valendo. Agora é de verdade para a gente passar por esse curso, né? E vai ser uma oportunidade grande. Esse sábado eu sei que vai ser pancada, viu? Sim. Já tem alguns Sim. pastores que estão se inscrevendo, viu, pastor Rafael? Pastores, Que bispas. bênção. Nós temos online conosco aqui, amigo. Pastor Abel Luiz está online também conosco. A bispa Que bênção. Janaína. Pastor Abel Luiz é um pastorzão aqui do nosso ministério, né? Conosco. Ah, que bacana. Bispa Janaína é lá do Rio de Janeiro. A bispa, esposa do apóstolo, está aí online conosco. E ela vai estar, se Deus quiser, ela vai estar conosco no sábado também, viu? Glória a Deus. E tá minha bênção. esposa, né, que tá colocando todas as informações aí. Renata Zandré, tá aí online conosco. Quase bispa, quase anja. Tu tá morando por onde? Diz pra mim. Pastor, eu moro em Navegantes. Eu sou o Rafael, né, como o pastor disse. Eu aqui moro em Navegantes, eu sou cearense, mas moro em Navegantes, Santa Catarina, né? Morei em Curitiba durante alguns anos. E sou casado aqui com a Jo, tem 18 anos de casado. 3 filhos aqui, 17 anos uma, 13 a outra e 9 o outro. Então, são 3 crianças aqui abençoadas. Estamos aqui tudo em missão. Mas daqui a pouco, pós-pandemia, nós estamos voltando aí para o Ceará. Voltando aí para nossa terra aí. Já tá decidido voltar depois da pandemia, é isso? Pastor, a gente estava... Na verdade, a gente tinha outro projeto, né? A gente tinha um projeto para fora do país, só que nós estávamos em oração e Deus deu uma palavra para a gente tem que obedecer, né? Não estava nos nossos planos, mas a gente entendeu em Deus que a gente tinha que voltar. A gente vai voltar agora, já faz alguns meses, na verdade, que a gente está com esse direcionamento. A gente vai tornar em público agora para alguns amigos, né? Para algumas pessoas e falando aí agora nas lives que a gente faz aí, às 6h33 é que a gente vai falar. O povo nem imaginava, Amém. Amém. Tu vai voltar para onde em Fortaleza? Já tem local então, em Fortaleza? a gente tá procurando ainda, né? Um apartamento, uma casa que a gente possa alugar em Fortaleza mesmo. A gente tá procurando, tá procurando ainda. Massa. Aí Tem pessoas nos ajudando nessa procura. Tu morava em Maracanaú, né? É isso? Eu morei em Maracanaú, morei no Mudubim, no Aracapé e no Mudubim, né? Que quando antes de vir embora a primeira vez, eu morava no Mudubim, ali no Novo Mudubim, né? Sim. Aí, mas eu morei também muito tempo em Maracanaú. E agora, antes de vir a segunda vez que eu estava morando em Maracanaú, Novo Oriente, chama o nome do bairro. Massa. Ei, Rafael, Santa Catarina já tá liberado os cultos, né? Aqui já faz um tempo já faz um bom tempo. Faz tempo já? Já faz, Eu já. vi Mas aí é aquela segurança, medida de segurança, né? De álcool em gel, máscara e etc. Eu vi as fotos agora do Mevan, vi as fotos hoje de manhã. Separação das cadeiras, o culto sendo realizado.
Massa, viu? Eu acho que faz uns 4 domingos, pastor, não me engano, uns 3. Acho que uns 3 faz, com certeza. Nós estamos É, aqui com no certeza, Ceará sem dúvida. até, pelo menos até o dia 31, né? No Ceará tá nessa pandemia, esse isolamento, né? Não tá liberado nada Uhum. ainda. Aí estão se dizendo aí que a partir do dia 1º parece que vai liberar, mas a gente vai dar tudo certo. É, vai sim. Cara, seja Passando pelo bem-vindo. pico já, né? Passou, Amém. tá passando do tempo já. Seja bem-vindo, nós É, estamos juntos. Nosso devocional, 2 Coríntios capítulo 11. A gente lê o capítulo todo e a gente vai falando os textos que nos chamaram a atenção. É bem light o nosso uhum. devocional, né? Então a gente vai ler o capítulo todo e a gente vai destrinchando aí o mais importante do capítulo, né? É porque Fechou. se eu deixar tu aí destrinchar, tu vai ficar no Não, versículo 1 capaz. o dia todo. Não, eu lembro de uma aula que eu tive, rapaz. O cara foi dar Efésios pra nós, o cara passou 1h30 falando sobre aos santos que vivem em Éfeso. Eu disse, meu Deus do céu, isso vai acabar quando, hein? 1h30 só nós santos que vivem em Éfeso. Que Pois vivem, é, eu pronto, tô só te isso aí. explicando logo aqui para tu entender, que a gente vai Tá estar bom, o tá bom. capítulo todo, entendeu? Tá bom, fechou. Tu quer ler o capítulo aí ou tu quer que eu leia aqui? Pastor, você que manda, você que sabe. Pois lê aí então. Tá bom. Eu vou ler aqui na revista atualizada. Você vai, vamos fazer toda a leitura, depois a explanação, não é isso? E não Exato. simultâneo. Ok. Então fechou. Dentro. Então eu vou ler aqui na revista atualizada, tá bom? Amém. Diz assim, ó. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-nos, pois. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como o serpente enganou a Eva com as suas astúcias, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da vossa simplicidade a pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro evangelho que não seja pregado, ou se aceitas espírito diferente que não tens recebido, ou evangelho diferente que não tens abraçado, a esse, de boa mente, o tolerais. Porque suponho que em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E embora seja falta no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isso. Cometi eu, porventura, algum pecado, de fato, de viver humildemente para que vos fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, receber salário para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Caia. Por que razão? E por que não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei para cortar ocasião àqueles que o buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, formando-se em apóstolos de Cristo, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transformou em anjo de luz. Não é muito, pois o que os seus próprios ministros se transformam em um ministro de justiça, e o fim dele será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considera insensato, todavia, se o pensais, recebeis como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nessa confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos de boa mente, tolerai os insensatos. Tolerais que vos escravizem, quem vos devore, quem vos detenha, quem vos exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas aquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez, o afirmo, também eu tenho. São hebreu? Também sou. Sou israelita? Também sou. São descendentes de Abraão? Também sou. Sou ministro de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos muito mais em prisões, açoites, sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio, 3 vezes em uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornada, muitas vezes, em perigos e rios, em perigo de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto,
em perigos no mar e em perigos entre falsos irmãos. Em trabalhos, em fadiga, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há algo que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandalize, que eu não me inflame. Se tenho de me gloriar, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador, preposto o rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas um grande cesto desceram por uma janela da muralha, abaixando-me, e assim me livrei das suas mãos. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastorzão, a gente sabe que... Chato aí, só um minutinho aí, né? A gente sabe que esse capítulo, essa segunda carta de Coríntios, ela foi, a gente tem falado desde o início sobre isso, que ela é uma carta de defesa do apóstolo Paulo, né? Na verdade, a primeira carta, ele começa abatendo muito em algumas coisas fortes que tinha na cidade, como prostituição, né? Então ele começa a dar uma lenhada sobre prostituição, ele começa a dar uma lenhada sobre idolatria, e aí se levanta uma geração aí, que ele vai explicar sobre essa geração, sobre esse povo, esses falsos obreiros, né? Esses fraudulentos, e começam a bater muito no apóstolo Paulo. Então esse capítulo 11, os últimos capítulos que a gente estudou, ele tinha parado de se defender. Mas esse capítulo 11, ele volta a se defender, né? Ele volta a colocar, a trazer a defesa sobre tudo que ele tem feito, né? Sobre a simplicidade que ele tem feito, o coração dele. É tanto que esse versículo 30... olha, se eu for para me gloriar alguma coisa, eu não vou me gloriar igual eles estão se gloriando, eu vou me gloriar na minha fraqueza. Eu não vou mostrar os meus pontos fortes, eu não vou mostrar, né? E aí entra esse capítulo 11, ele volta novamente a esse processo de defesa, né? Então, se você quiser começar aí a partir dos versículos primeiros, só não pode ficar uma hora nesse quisera eu me suportasses, né? Eu vou tentar fazer uma visão panorâmica aqui desse capítulo, assim, para a gente poder entender, né? A gente sabe que o texto, o capítulo, os livros foram fragmentados, não no sentido de tirar as partes, mas foram divididos em capítulos, e às vezes a gente perde o sentido desse conteúdo aqui, do capítulo 11, ignorando, às vezes, o contexto imediato aqui, que é justamente o contexto da carta, a intenção de Paulo, o coração. Eu faço um exercício muito bom, a gente faz exercício no método indutivo, né, na verdade, muito bom, pastor, que só para você poder entender, eu estou contextualizar aqui o que eu vou falar para você entender. Tô aqui cada carta, né, a gente não vê um Paulo diferente, mas vê também diferente, porque você não é o mesmo Carlúcio que era de 10 anos atrás. Então, você amadurece e vai virando. Você tem uma identidade em Deus, claro, isso aí é irrefutável, é imutável, você é isso em Deus. Porém, você vai amadurecendo mentalmente, emocionalmente, etc. Porém, também tem fase da vida. Tem dia que você prega uma mensagem que vai você misturado com ela ali. Você tá ruim, também tá ruim. Sim, negócio, a gente sabe disso, que a gente acontece muito. Então, assim, Paulo, cada carta de Paulo, você vê uma característica diferente. Por exemplo, se você quiser ver um Paulo irritado e chateado, né, com tamanha insatisfação dele, assim, de ver as pessoas se desviando tão depressa daquilo que ele ensinou, você lê Gálatas, porque ele nem ação de graça tem na carta. Ele já começa, me admiro você se desviar. Então a gente vê, só para você entender as versões aqui de Paulo. Em Tito também ele estava meio chateado. Tito, deixei em Creta, foi para isso. Né? Então, cada carta você vê uma versão paulina ali. Mas, por exemplo, quando você lê em 2 Timóteo, você vê um cara velho morrendo, prestes a morrer, escrevendo, deixando um legado para o filho. Então, você vê a emoção do autor, a preocupação, né? As facetas de Paulo. Acho que a melhor palavra seria essa mesmo. Então, as facetas de Paulo. E quando você lê 2 Coríntios, ela não está muito desconecta da 1 Coríntios ou da outra carta que ele supõe aqui ter escrito também, não está compilado aqui. Mas você vê um Paulo aqui, cara, que abre o coração, um cara que tem sentimentos pela igreja. Se tem uma igreja que ele mostrou sentimento por ela e falou muito sobre o seu coração, abriu o coração e teve que defender o seu apostolado, foi a igreja de Corinto. Uma igreja que decepcionou, que ele deu a vida, que ele dedicou, ao ponto dele dizer assim, eu não estou acreditando, vocês querem carta? Vocês estão querendo uma carta minha? Como esses caras tinham toda a autorização, todos as patentes que eles exigiam que alguém tivesse. Paulo disse, vocês estão querendo me colocar igual eles aí? Que eles estão agora
né, com esse pretexto de ter um cargo dessa autopromoção aí, né, que Paulo diz que isso aí é insensatez. Então, vocês têm que colocar nesse nível aí. Deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz por vocês, o que é que significa a minha vida. Eu sofri isso para vocês. Então, eu acho assim, esse capítulo 11, eu vejo Paulo derramando o seu coração e o Espírito usando ele, claro, que é uma palavra inspirada por Deus, mas derramando o seu coração para mostrar suas intenções, o seu caráter, o perigo que ele estava fazendo e o propósito que ele tinha com aquela igreja. Eles estavam confundindo Paulo com os falsos apóstolos. Ele estava dizendo, deixa eu falar para vocês aqui qual é a minha intenção. Qual é o meu propósito de estar com vocês? Eu tenho um zelo por vocês, que eu quero apresentar a vocês como uma virgem pura, a um só noivo. O meu compromisso com vocês não é que vocês me entesourem, porque não cabe os filhos entesourar os pais, mas os pais aos filhos. Então eu não quero dinheiro de vocês. Eu não quero reconhecimento de vocês. O que eu quero de vocês é que vocês entendam que se vocês colocam em xeque o meu apostolado, coloquem em xeque também tudo que eu ensinei para vocês. O que está em jogo aqui não é só não é minha patente. O que está em jogo aqui é o evangelho. É aquilo que eu apresentei para vocês. O que esses homens estão colocando em xeque aí é a minha patente. É a minha patente e é aquilo que eu prego. Por isso que eles têm levado para vocês outro evangelho com outro espírito. Então, se vocês não tiverem cuidado, e agora a gente abre uma parênteses aqui, pastor, que é muito importante a gente entender, ser maduro para a gente poder entender isso aqui, que a gente tem uma percepção que tem patente, foi Deus que colocou. Tem um cargo, tem uma função, foi Deus que colocou. Então, isso é ingenuidade, isso é imaturidade cristã, e entender, no mundo que a gente vê, com um mundo que a gente tem uma influência judaica em relação à Bíblia, mas tem uma influência grega em religião, e influência, aliás, romana em religião, e influência grega em tipo de interpretação em pensamento e governo, você tem que entender que nem tudo é de Deus. Eu sei que é difícil falar sobre isso, mas nem tudo é de Deus, nem tudo são flores. Inclusive, o próprio Paulo está dizendo aqui, ó, não muito, olha, vocês sabem que até o diabo vem vestido de... O diabo pode vir transformado em um anjo de luz. Eita Deus. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça. Então, Paulo aqui confronta, uma das coisas que ele confronta é a erudição, que é a questão da eloquência. Ele fala aqui, ó, no versículo 6, e embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer a Cristo. Então, são pessoas que estavam ali eruditas, pessoas que tinham conhecimento, que tinham uma eloquência, porque grego é assim, né? Quem gosta de ler, quem tem amor e idolatria pelo conhecimento é assim. Eu gosto de estudar, eu gosto de conhecer a Deus, e não pelo conhecimento sobre Ele, mas dele. Conhecer a Ele. Então eu estudo a palavra, eu estudo para conhecer a Ele, não sobre Ele, né? Porque não vai transformar ninguém. Eu posso ter um argumento, posso ser um teólogo de mente e um ateu de prática. Então não adianta de nada eu ter argumentos, significados do grego, do hebraico, do aramaico, do latim, e chegar aqui e minha vida não transpirar, não exalar. O cheiro de Cristo, como Paulo também faz uma defesa aqui sobre o cheiro de Cristo, o perfume de Cristo, nessa carta. Mas só voltando, então se a gente não tiver cuidado, existe um falso evangelho, mas esse falso evangelho ele não vai vir por demônio, ele pode vir inspirado por eles também. Que em outra carta, Paulo dá essa exortação. Porém, o falso evangelho vem por falsos ministros. Claro que a gente tem que ter cuidado para a gente não poder taxar as pessoas por os falsos ministros, que é de Deus, não é de Deus, é do diabo. Porém, Paulo deixa bem claro aqui, e ele vai entrar no mesmo nível. Ele diz, vocês querem que eu entre no mesmo nível aqui de vocês, deles? Que eles fazem defesa? Pois tá bom, eu vou entrar no mesmo nível. Eles são hebreus? Também sou. Eu sou da tribo de Benjamim, então assim, ó, eles são filhos de Abraão? Também sou. São ministros de Cristo? Também sou. E aí, qual é? Qual é? Vamos fazer o que aqui? O que vocês estão querendo? Quer que eu faça mesmo a defesa deles? Quer que eu entre nesse nível? Pois eu vou fazer a defesa. A defesa é essa. Eu sou da tribo de Benjamim, né? Eu sou israelita também, sou de Abraão. Sou filho de Abraão, sou hebreu. É a mesma coisa deles. Porém, entretanto, o que eu apresentei para vocês não era algo que eu queria tirar de vocês. O que eu apresentei para vocês foi algo que eu quis deixar para vocês. Eu quis dar para... Eu sofri para que isso acontecesse. Esses aí estão vindo agora buscar os benefícios agora de vocês. Mas eu não. Eu vim dividir, eu dei a minha vida. Eu morri para que vocês recebessem um evangelho puro e genuíno. Agora sim, pastor, manda coisa, Colin Cruz fala uma coisa muito e fala uma coisa interessante. Ele diz assim: o mesmo sentimento de Paulo aqui, o mesmo sentimento que houve em Paulo, é do marido. Minha cachorrinha tá aqui. Dele. Mas o mesmo sentimento, ô amor, chama a Charlotte aí.
Cachorrinha agora. Como é o nome aqui, da rapaz. cachorra? Charlotte. Charlotte. É uma princesa que vigia a mulher. Tu parou, Vamos lá. que eu respirei, cara. Tu parou, eu respirei. Eu tava, O meu negócio Deus, tá é muita pegando. informação. Eu vou anotar aqui algum canto. Não, deixa aí, vamos lá. Vai, Então, assim, continua. o que acontece? O Colin Kruse fala que o sentimento que tinha em Paulo é o sentimento de alguém, né? De alguém que vê assim, cara, eu tenho que ver um casamento. Eu estou preparando, sou amigo do noivo. Eu estou preparando uma pessoa, dedicando a minha vida, sofri açoites, né? 196 chibatadas aqui eu sofri, se eu não me engano, porque ele sofreu. Eu sofri naufrágio, eu sofri muito para preparar vocês, para apresentar a ele santo e irrefutável. Eu tô assim, cara, eu tô trabalhando para isso. Aí vem outra pessoa apresentar para vocês um evangelho que não tem nada a ver com o evangelho de Cristo, um outro Jesus. Agora eu vou abrir um parênteses para a gente fazer uma aplicação prática, pastor. Nós estamos interpretando, né, o texto. Sim. Mas fazer uma aplicação. A gente acha que todos que dizem Senhor, Senhor, está falando sobre Jesus. Nós temos uma ingenuidade cristã tão grande, né, evangeliquez e gospel, que a gente acha que todos aqueles que falam no nome do Senhor estão falando do mesmo Jesus que a gente fala. Mas se eu falo um Jesus que não te apresenta a cruz, Jesus somente das bênçãos, das boas dádivas e bons dons perfeitos que ele tem dar, se eu não apresentar a você um Jesus que passou pela cruz e que disse que nós, para seguir os seus passos, deveria carregar ela diariamente, esse Jesus não é o Jesus que Paulo estava apresentando. Se é o Jesus das bem-aventuranças, é o Jesus da bonança, é o Jesus porque veio de uma patente de alguém que tem aparentemente uma vida de piedade, né? Porque também Paulo chama isso de falsa piedade em outros livros. Se a gente não tiver esse cuidado, a gente acaba sendo apresentado a um Jesus que não tem nada a ver com o Jesus Filho de Deus e Jesus Deus. Então, existe um cuidado que nós temos. Te dizer aqui, pastorzão. Te dizer aqui, ó. Esse versículo 3, ele vai falar muito sobre isso, né? Que ele diz, olha, mas temo que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, olha aí, assim também sejam de alguma sorte corrompidos em vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há de Cristo. Ele faz esse paralelo da serpente. Exatamente. Com o enganamento, esse processo de enganação que está tendo na igreja, né? Olha o que ele está comparando. Ele fala aqui, ó, ele fala da serpente, que é uma referência ao inimigo, ao adversário. Sim. Fala sobre Satanás mais uma vez. Olha a comparação que eles fazem com o falso ensino. O falso ensino aqui a serpente, agora o fruto, o engano, é a falsa teologia. É a falsa teologia. Ele está dizendo, existe uma falsa teologia que tem o mesmo poder, o mesmo efeito de tirar as pessoas de Deus como teve ali. É o que o Paulo está falando aqui. Eu temo que da mesma forma que ele foi desviado, vocês estejam ouvindo isso aí e acabam se afastando do evangelho genuíno, do evangelho verdadeiro. Então, naquele genuíno evangelho que tiveram para a cruz, da simplicidade. Então, eles estavam o quê? Agora, por que eles estavam apresentando um Jesus diferente do que Paulo? Porque eles tinham interesses próprios. Eles tinham, pastor, aqui o contexto dessa carta, exatamente, é muito forte, porque o contexto que eles estão falando aqui, Paulo está chamando ele de falsos, chamando ele de obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolo. Exatamente, versículo 13. Então, Paulo diz que essa questão da patente deles, se eles se defenderem, isso é insensatez. Tem gente que está se pautando e gerando um falso... Isso, a gente sabe que do aconselhamento, isso aí é abuso espiritual, se aproveitando da patente, né? Se aproveitando da autoridade espiritual que tem, para poder impor qualquer coisa. Qualquer coisa nas pessoas. Então introduz, aí a pessoa, mais ou menos, tem uma amiga minha que está até aqui na live, ela estava comigo hoje de manhã, compartilhando, e a gente falou um pouco sobre isso. Ela falou, foi muito, muito tremendo que ela compartilhou. Mas assim, pastor, pensa aí, se eu digo que eu sou de Deus, então tudo que eu falo na minha boca, as pessoas dizem o quê? É de Deus. Então, a ingenuidade, nós estamos passando por isso que a gente convida o pessoal para fazer o método indutivo, nós estamos passando por um problema hoje, né, na igreja, foi a vida toda, mas eu tenho um problema. Por isso que João escreveu a carta, o evangelho dele, para as pessoas voltar para Cristo. Mas assim, voltar a entender quem era Jesus de verdade.
Mas existe um problema que a gente tem. Está passando por uma era do maior analfabetismo bíblico da Terra. O maior analfabetismo bíblico da Terra. Por quê? Porque você tem pessoas que não conseguem mais ler a Bíblia, que elas dizem que não gostam de ler. E eu posso provar para todo mundo que está aqui, essas 22 pessoas que estão aqui, que elas gostam de ler. Elas só não entenderam que elas gostam de ler. Porque todo mundo aqui tem um WhatsApp e rede social. Então elas gostam de ler. Só não gostam, talvez não gostem de ler a Bíblia. Mas assim, nós estamos com um problema, que as pessoas... talvez não a Bíblia. Jesus, tem que ler mensagem. Aí. Fala nome não, revela nome não. Tem que ler a mensagem, então gosta de ler. Agora o problema é o seguinte, a gente está passando por um problema agora, que é o quê? Fala tu, Moisés, conosco, que a gente falou hoje de manhã, fala tu conosco, Deus fala contigo, tu fala conosco. Então eu estou terceirizando o serviço. Eu quero que Deus fale com alguém, porque eu tenho medo de ouvir a voz de Deus para morrer. Então, assim, eu tenho que entender, Paulo está dizendo, se a gente não tiver cuidado, e eu quero só fazer, eu estou fazendo uma aplicação, nós não estamos fugindo do texto, pastor, eu estou fazendo uma aplicação prática aqui para a gente ganhar tempo. Sobre esse que está falando aqui. Paulo está dizendo, ei, vocês são tão ingênuos, vocês são tão menino na fé, que eu tenho que baixar o nível com vocês e dizer, ei, eles são mentirosos, não é porque eles dizem que são de Deus, que eles são de Deus, não. Não é porque eles dizem, porque eles têm uma patente de hebreu, não é isso, cara. Escuta o que eles estão falando e examina. Porque a gente acha hoje que isso é rebeldia. Porque foi introduzido na nossa mente que se a gente examinar a palavra que alguém está falando, a gente acha que isso aí é rebeldia. Eita, pastor, Jesus. se o que eu estou falando não é consciente da palavra de Deus, você não precisa receber. A gente tem que municiar o nosso povo, tanto municiar como blindar eles, nós que somos ministros do evangelho e pastores, para eles poderem estar com a cara na palavra, com a cara no evangelho, para que quando chegar esse tipo de pessoa, eles saibam discernir e ter maturidade de dizer, isso aí eu não vou comer, desse prato eu não quero, pastor, dessa refeição eu não quero. São duas vertentes, né? A primeira vertente aí são líderes, pastores, que se aproveitam da falta de conhecimento das pessoas. E a segunda vertente é uma geração que não busca resposta em Bíblia. Ou seja, se baseia naquilo que está escutando. Então, se é pastor e está falando, é de Deus. Falou em línguas, ou disse, assim diz o Senhor, é profecia, é de Deus. Então, essas duas vertentes. São pastores, são líderes que se aproveitam da ignorância. E, em contrapartida, são discípulos, são filhos que não buscam o entendimento na palavra. Ou seja, eles vão perecer, né? Então, arrastando multidões, por quê? Porque a gente é tão tolo, assim, em alguns sentidos, eu vou ser bem franco, vou ser transparente com você na palavra aqui, né? Tão tolo em alguns sentidos, que a gente atribui toda a questão numérica, tudo que tem grande multidão, a gente vê como aprovação, certo? Então Jesus estava reprovado, porque ele foi sozinho para a cruz, só para começar, então ele está reprovado. A gente atribui a todos aqueles que têm grandes pessoas, muitas pessoas o seguindo, a gente acha que aquela pessoa realmente tem tudo que precisa. Não estou fazendo aqui uma crítica a grandes igrejas, de maneira alguma, pelo contrário. Existem pessoas que Deus confiou uma grande quantidade de pessoas para eles conduzir. Só quero deixar claro uma coisa, não é porque todo mundo está ouvindo, todo mundo está seguindo, todo mundo está indo, que eu preciso ir. E talvez, se eu não concordar com aquela pessoa, eu estou na contramão. Por que falta blindagem, capacete da salvação, blindagem na mente, bloqueio? Porque Paulo fala isso aí, no capítulo 10 que você leu ontem, né, que é as armas das nossas milícias não são carnais e sim poderosos para Deus, para destruir fortaleza, anulando o sofisma. Nós sofisma. Então, a defesa de Paulo em 2 Coríntios não é só uma defesa do apostolado dele. Ele, se colocar em xeque o apostolado, coloca em xeque o que ele falou. Então, ele está fazendo uma defesa do evangelho. Né? Então, só para voltar aqui para o número de novo. Se a gente não tiver cuidado com isso, a gente acaba se achando que está andando na contramão. E isso é importante. É importante que você tenha um senso crítico aguçado, pastor. É importante que você tenha um senso crítico, né? Bloqueando aí para você. Sua câmera virou, né? Desculpa. Pronto. Estão ligando aqui para mim. Tá de boa. Não atende, não. Eu ouvi uma frase dizendo que nem tudo que cresce é de Deus, mas tudo que é de Deus cresce. Não, claro. Nem tudo que cresce, nem tudo que é grande. Né? Fidelidade gera fertilidade. Se você tem relacionamento com Deus, é fiel ao Senhor, se você tem uma vida com Deus, se a sua igreja tem compromisso com o noivo, o sinal é esse. Porém, entretanto, né, a gente tem que ter cuidado.
não pode se medir por qualidade, por quantidade. Existem pastores tementes a Deus, fiéis, estão fazendo uma obra extraordinária, estão com 10 crentes lá numa ilha, no Rio, na Amazônia, que eu fui lá no Peru, lá em Uachalado. Então, 10 crentes, faz 10 anos que ele tem 10 pessoas, ele está muito feliz, e é um homem temente a Deus, piedoso, um homem que tem fidelidade, e não é porque ele não tem uma multidão que pega barco para ouvir ele lá, que ele não é de Deus. Então a gente não pode avaliar. Paulo está fazendo esse alerta para nós, nesse capítulo aqui. Foi o que eu falei ontem. Eu falei ontem sobre quando o apóstolo Paulo diz assim, ó, eu não vou cair no erro da comparação. Né? Então acaba que, tipo, pastores que têm a sua igreja, que se acham pequenas, com 10, 20, 30, 50, 100 membros, e acabam deixando esse nível de comparação entrando no coração, eles vão adoecer, porque eles nunca vão entender que, tipo, o que eles estão vivendo é propósito de Deus. Não tem como se alegrar com 10 crentes se você está se comparando com a igreja de 1000 crentes. Não tem como se alegrar. Pastor, mas você entendeu o propósito... Paulo, Jesus, ele tinha um culto muito grande, mas os discípulos deles eram poucos. Então, você pode ter um culto animado, você pode ter um culto com bastante pessoas, mas quando quando nós falamos de discipulado, eu não sei se você quer deixar cultos animados como legado, eu quero deixar discípulos. Eu não sei se você quer deixar, tipo, Amém. Existia cultos animados no tempo do pastor Carlúcio, palavras extraordinárias. Eu quero deixar discípulos. Então, assim, se a gente quer deixar discípulo, a gente não pode contar com 5.000, nem com 70. A gente vai ter que contar com 12, 3, 1. Então, nós temos que entender que tipo de legado. Paulo estava preocupado aqui, não era em deixar, tipo, eu marquei vocês com grandes cultos, eu sou um homem muito usado. Não, ele está dizendo, ei, eu falei para vocês sobre a pessoa. A pessoa é essencial, a pessoa mais importante. Eu falei sobre Jesus para vocês. Então, assim, pastor, eu vejo o cuidado, né? Nós estamos contextualizando toda essa questão da aplicação que o Paulo está fazendo aqui. Sim. Para a gente poder entender e dando esse pano de fundo, né, para destacar, para a gente poder entender uma coisa. Paulo está dizendo, ei, existe o evangelho puro e existe o evangelho impuro. Existem ministros de Deus e existem ministros que não são de Deus. Sim. Então tome cuidado. Se eles apresentam... É por isso que eu tenho que ter esse critério, eu tenho que ter esse crivo aqui. Se o que a pessoa fala, se o que a pregação dela consiste em cruz, em Jesus, então eu digo, isso aqui é o evangelho, que gera arrependimento, conversão, mudança de vida, novos frutos. Agora, o que gera é conforto e me deixa confortável no pecado que eu estou, não me tira desse ambiente ao qual eu estou, não me confunda na minha vida, e mesmo assim quer colocar vinho novo em odres velhos? Não, esse cara quer algo de mim, esse cara não quer me ver do céu, esse cara não quer transformar a minha vida, ou não quer depender da sua linha teológica, ou o céu venha para cá. Então assim, mas esse cara não quer isso, o que ele quer é que eu esteja aqui ouvindo ele, que ele seja ouvinte dele, e ele precisa de auditório, ele precisa de público, ele precisa de like. Então, ele quer isso, eu vou ser essa pessoa, porque eu preciso ouvir alguém que me entenda. Então, você não precisa ouvir alguém que te entenda, você precisa ouvir alguém que tenha a verdade para falar. Você não precisa ouvir alguém que te entenda, você tem que ouvir alguém que tem uma verdade para me falar. Porque se a pessoa me entender, ela pode até se compactuar com o meu pecado. Mas se ela tiver uma verdade, ela pode você achar que ela não está entendendo. Mas ela está lhe mostrando a outra perspectiva. Ela quer que você entenda igual ela entende. Que aponte para o mesmo lugar que é Cristo. Então Paulo faz a exortação a esse povo por causa do zelo, no versículo 2. Meu Deus. Eu zelo por vocês. E ele diz, eu tenho receio. Eu tenho medo do que está acontecendo aí. Eu estou com receio. E outro, ele faz uma denúncia. Contra esses fraudulentos, contra esse falso espírito, esse falso Cristo. Existe um falso Cristo. E ele pode estar sendo pregado hoje. Essa carta, se fosse só para aquele... Paulo escreveu no mínimo 3 cartas para Coríntios, pastor. Comprovado isso aqui, através dos textos aqui, a gente vê que ele escreveu mais do que 2 cartas. Então, a terceira carta, seja ela no meio, né? Talvez ela tenha sido a segunda, ou não sei. Mas essa terceira carta, ela não está em nossas mãos hoje. Porque ela era muito específica para aquele povo. Mas essa aqui está como um exemplo, como um alerta, e para a gente fazer aplicações pessoais e entender que esse mal é o mal de 100 anos, 2.000 anos atrás, é o mal de 100 anos atrás, e esse mal ainda existe hoje. Existe um falso Cristo, falado por falsos ministros, e talvez às vezes está até bem intencionado em algumas questões, mas em outras não entendeu a sua real motivação. A gente tem que ter cuidado com ela. forma de descobrir, discernir,
a forma de entender quem são esses fraudulentos, quem são esses que se transformam, esses que se transfiguram em apóstolos, esses que parecem ser apóstolos, a forma de descobrir esses que tentam, né, que fazem esse processo de transfiguração, obreiros fraudulentos, é através da palavra. Então não tem... amanhã no capítulo 12... Por que Paulo vai falar no capítulo 12 sobre a visão que ele teve espiritual? Porque esses homens aí... Amanhã você vai estar comigo no 12, né? No 12, tamo junto. Essa aparência de espiritualidade. Se hoje ele tá batendo na doutrina, amanhã ele vai bater nos dons. Porque esses homens dizem, eu tive visão, cara, eu sou muito usado. Terra, devassia, eu sou muito poderoso, né? Eu sou muito usado por Deus, eu tenho dons. Aí amanhã ele vai fazer o defesa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Amanhã não vamos falar, né? Só um spoiler aqui. Eu fui ao terceiro céu. Eu tive visões em coisas inefáveis. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, mais importante. Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Ele mostra pra mim que eu não sou nada sem ele. Então, pastor, cara, não é patente. Eu já me apresentei a pessoas, principalmente na IFOL, você sabe, pastores que iam chegar lá, passavam 1.800 pessoas na Jocum, 1.800 por ano. A gente chegava pra um cara, como é seu nome? Ele disse, meu nome é Pastor Rafael. Eu disse, não, eu quero saber seu nome, cara. Eu quero saber quem você é primeiro. Eu não quero saber sua patente, cara. O cara chega, olha, eu tenho um cara que fala interessante, ele diz assim, quem tá falando com vocês hoje aqui não é o doutor em divindades tal, não é o confeito tal. E ele citando o nome dele e dizendo várias patentes, não é o PhD e tal. Quem tá falando aqui é o servo de Jesus. Eu tô falando para vocês hoje aqui. Aleluia! Então a gente tem que entender que o genuíno evangelho, ele vai trazer consigo humildade. E os apóstolos, os falsos apóstolos, que querem só se exaltar e colocar sua patente acima da sua identidade, essas pessoas daqui a pouco vão se frustrar também. Porque as mesmas mãos que batem palma, podem ser as mesmas mãos que jogam as pedras. Então tem que ter... Por isso que gera frustração. Quando eu faço com interesse de louvor humano, eu falo, assim, cara, né? Recebe assim. Então, pastor, já tô falando demais, cara. Tô falando demais. Não, tá nada. Oxi. Nós deixamos marcado, galerinha, só para dar né? Nós deixamos marcados de estar na live hoje, né? Amanhã e quarta, eu e o pastor Rafael, tá? Então vão ser 3 dias aí de Xaramanaia puro. E no sábado, gente, é esse pastor Rafael que vai estar dando o indutivo da Bíblia. De 9 da manhã, dizer pro pessoal. De 9 da manhã até meio-dia, gente. Não dá sono, não dá nem vontade nem de respirar. Que é para não perder alguma coisa. O negócio é bom. É palavra, né, pastor? É palavra. É voltando aos princípios bíblicos, né? A questão do reabibliamento, né? Reabibliamento. Isso a gente tem acreditado. O que a gente tinha falado sobre profecia. O conceito, se você perguntar para uma pessoa hoje o que é profecia, a pessoa diz assim, é algo apontando para o final, é algo apontando para o futuro. Não, meu filho, profecia é algo que apontava para o passado. É algo que dizia assim, ei, vocês querem uma profecia? Pois assim diz o Senhor, volte lá para Deuteronômio e obedeça aquilo dali, porque se você não obedecer aquilo dali, nós vamos sofrer isso aqui, que lá diz também. Então, até esses conceitos, a igreja tem que ser construída, reconstruída. Nós precisamos reconstruir os conceitos bíblicos, pastor. Nós temos conceito, você pergunta para um crente, tudo ele tem uma frase gospel para dizer, o que é santo? O que é ser santo, separado? O que é pecado? Errar o alvo. O que é ser de Deus? Sou filho. Mas é tudo frase gospel. Não tem profundidade. Frases impostas pelos outros, né? Exatamente. Pelos outros. Eu ouvi... Não é nem nossa. Não é. É igual Paulo, que a gente falou, né? Paulo caiu do cavalo, tem 3 magos que viram Jesus, foi ver Jesus. Então os caras escutam o negócio, o galo cantou 3 vezes, é uma coisa de louco. A gente escuta e reproduz. Ei, pastorzão, nós temos 3 minutinhos. Vamos comentar sobre esse versículo 28, que a gente não saiu do 2 ainda. 28. Nem começamos, né? Fizemos a interpretação do todo, né? Gente, a gente nem começou os versículos. Esse cara é louco, meu irmão. A gente nem começou os versículos. Dê só uma olhada panorâmica. Né? Pastor, não tem como. A gente dê só uma olhada panorâmica, porque é muito profundo. Cara, olha, se a gente tivesse dentro da mente de Paulo, né? Mas ainda bem que a gente tem a mesma mente que ele tem, que é a de Cristo. Mas olha, pastor, só uma coisa aqui rapidinho. Paulo, nessa carta, ele queria só que as pessoas entendessem, nas cartas que ele escreve, que a gente poderia ter a mente de Cristo. Uma mente mais, conhecer coisas profundas de Deus. A gente não pode esquecer esse detalhe. Eu queria só abrir esse parênteses, porque você falou isso aí.
E é a palavra que dá, o Espírito Santo que dá isso aí pra mim, pra cada um de nós, né? Amém, amém, amém. Vai, vamos lá, 28, né? O 28 ele fala das lutas, né? Além das coisas exteriores, depois de tudo que ele disse, chicotada, naufrágio, né? Tudo que ele sofreu, perigos com salteadores. Ele fala no 28, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas, né? Então você vê o respaldo dos primeiros versículos, quando ele fala do zelo, cuidado, né? Então a maior preocupação dele não era o que ele estava vivendo do lado de fora, né? Mas o que ele estava vivendo por dentro, né? O cuidado, o zelo, tudo que ele estava passando, né? Nós assim, ó, vou dizer para vocês, fazer aqui uma citação de tudo que eu tô passando. Aí cita, eu já passei. Ele fez um resumão aqui, mas diz, sabe o que tá mais me perturbando? Cara, é ver vocês saindo da essência. Sai de você, como é que pode, cara? Eu passei por isso e para mim não sofri nada. Para mim foi nada. Eu acho que eu tenho prazer nisso aqui. Agora, ver vocês, isso perturba a minha alma. Por isso que eu disse, pastor, no começo, que aqui tem um Paulo diferente, um Paulo que tem sentimentos e tem amor por uma igreja que só deu bofetada, rapaz. Mas pensa numa igreja de rejeição. Pensa numa igreja que rejeitou Paulo. Então, cara, botou em xeque o apostolado dele. Não escutou o que ele falou. Então, poxa, eu tô sofrendo para ver vocês. O cara não vê, sabe? Sabe por quê? Porque chegou agora um lobo falando que você quer ouvir. Aí, aquele cara que dedicou a vida todinha para te ensinar os preceitos, até a palavra, né? Ele agora, poxa, esse cara, você desconsidera, meu pastor não sabe de nada. Porque chegou agora alguém falando manso pra você, falando que você é a coisa fofa de Jesus, e que você é a coisa mais linda, que você pode se comparar a Deus, que você é justo, que você não tem pecado. Aí você vai e solta. Que é mais como passou a vida todinha, ouvindo o que era evangelho, e agora ouvindo que é isso aí. Massageia o ego, né? Mas ele disse isso pra Timóteo. Nos últimos dias vão vir homens, ó, que vão falar só o que você quer ouvir. Dizendo que você pode sonhar, que você tem poder. Eu creio em sonho, pastor. Eu creio em sonhos. Sonhos e propósito. Mas vou dizer uma coisa para você, meu irmão. Se eles não tivessem subjugado, eles não dão uma passada assim, nem que seja razoável pela cruz, esses sonhos aí são só egoísmo e desejos de menino que não foi tratado ainda. Meu pastor, nós estamos encerrando a live, né? Tá faltando aqui, vai encerrar em 2 minutinhos, né? Deus te abençoe aí. Deixa eu só te dizer... Eu fiz sábado, você vai estar conosco hoje, amanhã e até quarta, e sábado também, sábado é o nosso seminário, né? E eu fiz um sorteio, né? O pessoal tá comentando aqui do sorteio, se eu ganhar eu te abençoo e tal. Eu fiz um sorteio para 3 inscrições, tá? Então vai lá no Instagram da igreja, nesse Instagram aqui depois, e divulga a imagem do sorteio pro pessoal ir lá para publicar, para concorrer também. Mas diz pros crentes aí, pastor, que não espere só pelo sorteio, não. Faça inscrição e deixe para alguém, porque aí vai alguém. Vai morrer. Que é limitado as vagas e vai acabar. Vai acabar. Então vai que não ganha no sorteio, né? Aí vai perder a bênção. As inscrições aí, gente, vai ser top. Sábado vai ser loucura. Vai ser loucura sábado, né? Então você vai... Eu disse aqui, Rafael, eu gravei um vídeo dizendo assim, gente... Gravei um áudio mandando para os pastores, para 3 grupos de pastores que eu participo. Eu disse assim, gente, para mim, todo pastor teria que passar por um curso desse, porque é uma visão, é uma paixão, é uma sede. Você volta a ter sede pela palavra, você volta a ter fome para marcar a sua Bíblia. Porque eu lembro que no meu início de fé eu gostava de marcar a minha Bíbliazinha azulzinha, pequenininha, né? Eu gostava de marcar. Como é que fica a Bíblia? Como é que fica a Bíblia? Como é que... E é bom. É legal, cara, é legal, é bacana. Muito bom. Vai ser profundo, vai ser bênção. Deus, é a palavra. É palavra. Dê as considerações finais aí pra gente encerrar, em nome de Jesus. Pastor, só as considerações finais é o seguinte: existe um Jesus, um evangelho e um Deus diferente. Então a gente tem que buscar ele tá na palavra, deixar ele conduzir, examina as escrituras, porque é ela que testifica de Deus. Então, se você quer conhecer a Deus, o melhor lugar é a palavra. E o seu quarto, a oração. Então, deixa Deus falar contigo. Meu conselho que eu dou é ler a Bíblia. Vai fazer bem para você. Amém. Galerinha, não perde o devocional desses 2 dias que nós vamos ter. Amanhã, hein? Né? Amanhã, quarta, não perde. E já vai se inscrevendo aí, já vai divulgando, já vai concorrendo aí.
Vai ser poderoso o nosso sábado, viu, gente? Vai ser pancada. E eu digo mais, a gente vai ter que marcar outro dia, porque a fome só vai aumentar. Quanto mais você conhece, Não, mais você descobri que é pequeno, é pouco. 1 hora no Instagram é pouco, né? Descobri que pra gente conversar na Bíblia. Não dá. A gente não falou o versículo, né? Beijão, meu lindo. Paz. Beijão, até amanhã. cara. Valeu.